Ano, tudo bem? Agora Boa você noite, vai tudo tirar bem? todas Tudo as bom, Léo? dúvidas aqui. Florestan, boa noite. Tudo em paz com você? Tudo bom, graças a Deus. Tocando, Então, né? então tá bom. Bom, você está aqui agora nesse painel Florestan, Marco Damiani, Miola, e hoje a gente ainda não tem a Sara volta amanhã, então estou fazendo aqui meio de âncora, né? E a Andrea estava trocando de computador. Mas a pergunta para você é sobre é o que a gente estava falando com o Rogério Correia agora há pouco, Pedro, sobre esse vídeo de IA do Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, ele cometeu crime, a desculpa dele é aceitável ou não? O crime é do Flávio Bolsonaro, o crime é dos dois? O que você nos diria? Bem, primeiro que eu acho que o Bolsonaro, vejam, foi indagado pelo ministro Alexandre, respondeu. A meu ver, ele não estava obrigado a responder, porque há um princípio constitucional de defesa dos direitos fundamentais que diz que ninguém está obrigado a se autoincriminar ou a confessar ilicitudes, então mas ele resolveu responder, então é válida a resposta, né? E pelo que ele respondeu, ele não sabia. Então, ele, obviamente, em princípio, se verdadeiro o que ele falou, ele não pode ser responsabilizado por nada, não sofrer nenhuma consequência. Óbvio que pode ser objeto de investigação isso para verificar se se o que ele informou é verdade. Agora, eu acho que a principal questão aí remete ao âmbito do direito eleitoral, sabe, Léo? Que é você verificar. Essa coisa de inteligência artificial é algo recente na vida das democracias, né? E o Brasil precisa começar a apontar como é que vai ser a regulação prática, concreta disso. A justiça eleitoral não é só poder judiciário, ela não lida só com situações desse tipo, de conflito de interesses, ela também é, ao mesmo tempo que é justiça, é um poder judiciário, ela também é um órgão regulador das eleições. Então, eu acho que ambas as funções são necessárias nessa hora. Ela lidar com essa situação de conflito, apontando um sentido de jurisprudência, e, do outro lado, estabelecer regulamentações mais precisas em relação a essa questão, porque se deixar andar, vira festa, né? Porque, a rigor, o que está posto hoje é que Flávio Bolsonaro usou indevidamente, sem autorização, inclusive, a imagem do pai, produzindo por mecanismos de deep web, ou seja lá o que for, por mecanismo de inteligência artificial, uma imagem de uma declaração falseada do pai. Eu não sei se isso é o caso de impedir a candidatura, eu não sou eleitoralista para te dar a precisão. Eu intuo que não, eu intuo que não deve chegar ao ponto de inviabilizar a candidatura, de caçar a candidatura, mas algo precisa ser feito e ele precisa ser sancionado por isso, sofrer algum tipo de sanção no âmbito eleitoral. Acho que isso é necessário. Isso é meu ponto de vista em princípio jurídico. Eu não sou eleitoralista, sou constitucionalista, né? Mas é a impressão que eu tenho, sabe? Mas sempre garantista, né? Diga lá, Florestan. O Pedro, é o seguinte, desde que o Bolsonaro foi condenado, teve a prisão preventiva e depois a definitiva, ele vem desrespeitando a justiça brasileira e as determinações do Alexandre de Moraes, né? Ele tentou romper lá com a tornozeleira eletrônica, ele escreveu uma carta que foi lida pelo filho dele ao vivo em redes sociais, não poderia. Depois foi encontrada uma arma que estaria dentro da prisão domiciliar humanitária, que é a prisão domiciliar humanitária e o cara com arma dentro da casa dele, né? E agora o filho faz esse vídeo para exibir na convenção do partido, vídeo que já está circulando nas redes sociais do bolsonarismo. E nesse caso, não dá nem para ele dizer que foi um terceiro que fez, que não foi da campanha dele, foi da campanha dele. E ele sabia muito bem, porque ele tem uma equipe de advogado, e ele mesmo é advogado. Ele disse até que foi advogado do Vorcaro, não ganhou um dinheiro aí como advogado do Vorcaro. Então é o seguinte, eu acho que essa família ela está corroendo o Estado Democrático de Direito desde que eles chegaram ao poder em 2019. E eles continuam atacando o Supremo, continuam atacando o Executivo e o Congresso. E agora eles estão falando, né, o PL, que é bem provável que em breve a Lei Magnitsky volte a ser utilizada
pelo governo Trump para punir ali e interferir na eleição brasileira. Eu te pergunto, quer dizer, o Eduardo está lá já também com um processo contra ele em andamento, né? E a família articulando aqui sempre contra a nossa democracia. Você não acha que chegou a hora de dar um ponto, pelo menos nessa prisão domiciliar do Bolsonaro? Quer dizer, já não passou da hora dele cumprir uma pena numa cadeia normal, como todos os outros presos nesse país? Eu acho que o Bolsonaro tem esticado a corda. Começou com o negócio, não sei se você lembra, Florestan, do negócio da embaixada. Sim. Lá, e aí ele estica a corda quando ele toca fogo na tornozeleira, quando ele é pego armado, né? Dá a carta para o filho. O filho também tem esticado a corda, não sei se vocês têm notado isso. Ele leu uma carta sem poder, ele tem tomado uma série de medidas que tensionam com a justiça eleitoral. Parece até às vezes que eles provocam para serem punidos e saírem falando que estão sendo... Eu tenho essa sensação, eu acho que eles querem isso, eles estão buscando, eles estão cavando o pênalti. Eu acho que é método isso, até porque a impressão que dá pelas pesquisas é que eles estão atrás, né? Eles estão sendo derrotados na eleição. Então, óbvio que eu acho que isso não deve ser o critério de ação do judiciário. O judiciário não deve ter por critério ações estratégicas. Isso é problema da política como disputa de poder. A política, no âmbito da justiça, se realiza por critérios de justiça, de legalidade, de constitucionalidade, né? Então, é evidente que, se continuar havendo essa esticada de corda aí, a justiça, tanto a justiça eleitoral quanto a justiça penal, cada uma no seu âmbito, uma em relação a Bolsonaro, outra em relação a Flávio, terão de tomar medidas, né? Eu não tenho dúvida. Agora, é óbvio que não por uma razão estratégica, mas por uma razão de termos uma democracia, haver ali uma candidatura forte por parte deles, é sempre recomendável uma certa cautela, né? Aliás, é recomendável em correlação a qualquer candidatura, porque a soberania popular deve valer no final, a vontade do povo e tal. Mas eles estão esticando a corda, isso é algo real, assim. E eu não acho que é só o Bolsonaro pai, não. O Bolsonaro filho está esticando a corda no plano da justiça eleitoral, né? Eu acho que é preciso haver rigor. Por exemplo, agora nós estamos tratando de um problema que não é só da candidatura de agora. Nós estamos tratando do problema do uso da inteligência artificial numa campanha democrática. Isso pode destruir a democracia. Se você vai liberando, vai agindo com muita leniência, o sujeito passa a exibir, por exemplo, imagens do adversário montadas artificialmente. Até onde isso vai parar, né? Então, é importante agora, eu acho que todos os olhos estão voltados agora com essa resposta do Bolsonaro para a justiça eleitoral. Se a justiça eleitoral for leniente, há grave perigo dessa eleição desandar, né? É um golpe dado via justiça eleitoral, digamos assim. Isso. Mas eu compartilho muito essa hipótese de um esgarçamento deliberado diante de uma percepção prévia de que perder a eleição é radicalismo e extremismo e conservam seu ativo eleitoral na sociedade, né? Mas, Pedro, eu queria exatamente nesse ponto, né? Porque nós temos uma realidade que não é só brasileira, ela é internacional, diante desta tecnologia emergente da inteligência artificial, e que no Brasil, no mundo inteiro também, temos um déficit em relação a um arcabouço tanto legal quanto regulatório, né? O próprio processo de regulamentação da eleição desse ano, a elaboração da resolução, foi muito conflitivo, entidades da sociedade civil, representações partidárias, colidindo muito com as posições do presidente da Corte Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques. Eu te pergunto, nesse contexto que nós temos, né, de um processo de esgarçamento contínuo, deliberado, metódico, né, que tem objetivos políticos por trás dele, e uma ausência de uma ação em tempo e forma, como a gente observou que teve o ex-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, na eleição de 22, que foi decisivo e fundamental para garantir o curso normal da eleição. Tu não entendes que nós estamos numa realidade nova, e já tenho se ouvido vozes, sobretudo a partir da
da Suprema Corte, de que nós poderemos assistir neste ano um protagonismo inédito da Suprema Corte em torno da questão eleitoral, da disputa eleitoral no nosso país? Pode ocorrer, é difícil fazer essa previsão, né? É difícil fazer essa previsão. Óbvio que o desejo é de que a justiça eleitoral atue de forma adequada, mas há uma suspeita de que possam existir ministros ali que se deixem levar por simpatias políticas, né? Eu entendo a suspeita, entendo o temor, mas assim, o desejo é que não, né? Até agora não houve nenhuma decisão concreta nesse sentido. É por isso que eu falo que agora, esse momento que estamos passando agora, é essencial para a gente entender se o jogo vai ser jogado dentro da lei ou dentro do golpe. Vamos ter que ver agora o que vai decidir a Justiça Eleitoral em relação a esse assunto. Tudo bem, né, insisto, foi um uso da inteligência artificial de forma ilegal numa convenção partidária. Não é tão grave no sentido de ter sido usada amplamente, etc. Tal. Mas é grave, então precisa ser sancionado. Vamos agora aguardar. Se a Justiça Eleitoral não fizer nada, como não fez nada até agora, se permanecer nessa posição, nós estamos perante uma situação de perigo grave à democracia. Pedro, falando nessa questão do perigo, não sei se ia complementar, Florestan, mas só como é que você coloca isso no contexto do fator Trump, né? Da pressão dos Estados Unidos contra o Brasil? Infelizmente está existindo, né? Eu acho que a gente pode fazer pouco no plano internacional, né, Léo? O direito internacional está muito fragilizado. O Trump conseguiu destruir, ou pelo menos avariar pesadamente as instituições multilaterais do plano internacional, ONU, etc. A gente tem pouco ambiente para poder recorrer com eficácia, né, no plano do direito. Então, fica as relações entre países mesmo, as relações de imagem, etc., tal, de interesses, etc., né? O Brasil é um país fraco ante os Estados Unidos do plano econômico e militar, né? Então, nós temos realmente uma situação dura aí. Os Estados Unidos estão vindo para cima, tentando interferir de forma abusiva, indevida, imperialista, no sentido estrito, na nossa democracia, na nossa soberania como país. Nós temos que defender. Aí não é o caso de defender Lula ou nenhum segmento político, é o caso de defender o país, a nossa soberania, né? E esse segmento bolsonarista está traindo o país. Isso é algo óbvio, né? Só antes de passar para você, Florestan, Pedro foi uma das primeiras pessoas a alertar, aqui mesmo no Boa Noite 247, né, sobre como o Trump estava destruindo os alicerces da democracia dentro dos Estados Unidos. E está mesmo. Também, exatamente. E agora o escândalo é que ele está corrompendo a FIFA, né? Então tem uma crise no futebol mundial. O que é louco isso? Eu estou acompanhando esse assunto, eu fiquei impressionado, que o cara não tem nada que ele não queira destruir ou corromper. É impressionante. É inacreditável, é inacreditável. E o Infantino, né, topa tudo por dinheiro, vamos dizer assim. Diga lá, Florestan. Não, e o Trump ficando cada dia mais rico, né? Bilionário. Bilionário, sim, mas utilizando informações privilegiadas para movimentar na Bolsa, para movimentar com as criptomoedas, né? É uma coisa assim, do Trump vendendo informação privilegiada. Vendendo informação. Para mim é muito impactante, porque eu, como constitucionalista e estudante de direito há várias décadas já, né? Os Estados Unidos sempre foi uma referência no plano do direito constitucional. Foi o primeiro país a ter uma Constituição na modernidade. Foi a primeira grande república da modernidade. Independente de entrar aqui em outras questões de natureza política, etc. Mas, e agora está mostrando como o sistema norte-americano jurídico constitucional é frágil. É extremamente frágil. Basta pintar um sujeito autoritário como esse, etc. Para baixo toda a estrutura constitucional democrática norte-americana. Hoje, quem fala não sou eu. Aquele prêmio Nobel da Paz que escreve no New York Times, né? Não há uma democracia funcional nos Estados Unidos hoje. Não tem uma democracia no norte dos Estados Unidos. Acho que nunca teve, viu? Eu acho que nunca teve. É outro debate, mas agora... eu estou dizendo assim que claramente agora, né? Não, também para mim, o pessoal fala, não, mas é igual ao passado. Igual ao passado não é não. Não. Você nunca teve a produção de medidas de exceção tão intensamente, em tão pouco tempo, né? Pedro, eu queria te fazer uma questão, porque eu acho que o Supremo vai ter que se
colocar novamente em defesa do Estado Democrático de Direito, como fez em 2023, 2024, né, com relação à tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, já reuniu, como pai, diplomatas para contestar a honestidade das urnas brasileiras, colocando em dúvida aí as eleições do Brasil. Mais do que isso, pediu para que os países mandassem representantes para acompanhar a eleição no país. Quem são esses representantes? A extrema-direita internacional. Recentemente, o presidente Lula, o governo do presidente Lula, impediu que dois secretários do governo do Trump viessem aqui justamente com a ideia de produzir textos e investigações contra a nossa democracia e a nossa urna eletrônica. E ontem também o governo teve que se colocar contra a entrada de espanhóis, também ligados à extrema-direita, né? Não está na hora de chamar o candidato e colocar as coisas nos seus devidos lugares? Ele está jogando contra a democracia da qual ele se elegeu a vida toda, ele e a família? O Pedro, antes de você responder, que acabou de chegar uma nota do governo federal sobre isso que o Florestan está falando, e eu queria ler para você aqui, para você acompanhar. Vamos lá, deixa eu ver se está compartilhando aqui a tela. Essa é a nota do governo brasileiro que acabou de sair. Nota em resposta à prorrogação da declaração de emergência contra o Brasil pelos Estados Unidos, né? O governo brasileiro repudia o anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos a prorrogação de mais um ano da declaração de emergência nacional em relação ao Brasil. A declaração reitera argumentos infundados e inverídicos de que o Brasil constitui ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, em função de alegadas violações de direitos de livre expressão de pessoas e empresas dos Estados Unidos, censura e prisão por parte do Supremo Tribunal Federal de pessoas exercendo liberdade de expressão. Esse é um debate que a gente travou aqui durante um longo tempo, né? Se o Supremo censurava ou não censurava, enfim, as pessoas da extrema-direita. Ao rechaçar a retomada de acusações sem fundamentação nos fatos, tá, o Brasil reafirma a sua soberania, né? E o Poder Judiciário pauta a sua atuação pelo fiel cumprimento dos preceitos da Constituição Federal. A qualquer título é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz dos históricos laços diplomáticos. Claramente é o Trump que é uma ameaça à humanidade, né? Mas está aí a resposta do governo brasileiro. E o Florestan perguntava sobre como o Supremo vai agir, ou deve agir. Cumprir a Constituição, né? Eu acho que o Supremo tem que continuar cumprindo a Constituição. O Itamaraty tem que agir da forma que está agindo, impedindo pessoas que venham aqui para criar tumulto, prejudicar as nossas eleições. Existem mecanismos universais de acompanhamento das eleições em cada país. Isso, com certeza, são medidas que o governo, a Justiça Eleitoral já está tomando para convidar fiscais, etc. Agora, o sujeito vir aqui badernar, não pode. Se escapar o controle de entrada de fronteira, a pessoa que vier aqui para badernar nossa eleição tem que ser presa. O estrangeiro tem que ser preso aqui no Brasil. É isso que tem. E responder perante a justiça brasileira pelos ataques que fizer ao Estado Democrático de Direito. A defesa da democracia hoje é garantida por lei penal. O cometimento de crime em território nacional é para ser julgado pelo nosso Poder Judiciário. Então, essa brincadeira de atacar a democracia brasileira, estrangeiros que estejam aqui em território nacional, tem que ser imediatamente presos, porque podem se refugiar, e responder pelos crimes que cometerem aqui, em território nacional, perante o nosso Poder Judiciário, né? Então, acho que essas são as medidas adequadas de se tomar em relação a esse tipo de ataque realizado por estrangeiros à nossa democracia. Não há outra forma de responder. Se tiver em território nacional, atacar os nossos poderes constituídos ou procurar promover mecanismos de ataque às nossas eleições democráticas e praticar condutas golpistas, tem que ser preso e responder perante o nosso judiciário. Miola. Pedro, nós temos uma situação que ela é sui generis e está sendo normalizada. Quer dizer, a família esta que conspira abertamente contra o país, se associa a uma nação estrangeira com propósitos
políticos, ideológicos e econômicos e financeiros, né, e atacam a nossa soberania de maneira explícita, aberta, escancarada. O candidato que representa esse clã de gangsters chegou a propor em carta assinada para o Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que ele designaria uma equipe de transição, caso fosse eleito, para discutir a montagem do governo do Brasil com a autoridade dos Estados Unidos. Ou seja, é uma situação aqui não só de vendilhões da pátria, mas uma clara traição ao nosso país. O Eduardo Bolsonaro, quando ele foi condenado por pressionar a justiça para não processar o pai dele, ele foi condenado por coação à justiça. Mas, no meu entendimento, o crime principal que ele cometeu é o crime de traição à pátria, atentado contra a nossa soberania. No entanto, não existe uma legislação específica que prevê esse tipo penal. Tu não entendes que está na ordem do dia de se pensar esse tipo penal específico sobre pessoas que traem o país, inclusive com perda, que é o caso do Eduardo Bolsonaro, perda da condição de natural brasileiro, perder a sua cidadania? Ele, na verdade, ele está atuando em favor de uma outra potência, de um outro país, e não em defesa dos interesses ao qual ele deveria, inclusive como deputado, né, manter a sua absoluta dedicação. Veja, eu acho que sim. Devemos pensar em novos tipos penais no futuro, porque, para ser franco, é absolutamente inusitado para mim essa situação toda que nós estamos vivendo. É natural até nós haver uma legislação penal tão específica. Só existe crime, só existe crime de traição à pátria, crime militar, mas não civil. Não civil, né? Mas nós vamos ter que pensar nisso, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, uma coisa que é preciso refletir, o artigo 17 da Constituição Federal, se eu não me engano, 17, né, proíbe partidos políticos de ter esse regime de colaboração com governos estrangeiros. Proíbe partido político e candidaturas de receberem dinheiro, inclusive. E isso já está posto na nossa Constituição e na nossa legislação. É preciso, se houver esse tipo de conduta, sancionar o PL, ele perder a possibilidade de ser um partido político. Isso já houve na nossa jurisprudência do passado com relação à esquerda. O Partido Comunista Brasileiro, em 1946, foi cassado a sua possibilidade de existência como partido político, alegando-se que ele era servil digamos, à União Soviética, tanto na época ele chamava Partido Comunista do Brasil e depois mudou o nome exatamente por isso, né? Porque ele atuaria em favor de um governo estrangeiro. Por isso o PL hoje pode e deve sofrer, segundo o artigo 17, essa mesma sanção, caso esse tipo de conduta se reitere, caso venha a haver algum tipo de interferência na nossa eleição, né? Então, isso não atinge só a família Bolsonaro, atinge o próprio partido a qual eles pertencem, a qual a candidatura está sendo veiculada, né? Isso já está posto na nossa lei, né? Agora, eu acho que o mais importante seria isso, no futuro a gente rever, acrescentar a esses artigos que defendem a democracia esse conceito de traição à pátria, traição no plano civil, né? Um civil, ele tem limites em relação a... Ele, por exemplo, não pode espionar para um outro país. Estou te dando um exemplo banal, mas é que é uma realidade. Ele não pode servir aos interesses de outro país de forma superior ao nosso, né? Agora, curiosamente, a gente tem na América Latina, Pedro, presidentes que servem claramente a outro país, né? Javier Milei na Argentina, o presidente agora eleito da Colômbia, até a especulação de que ele seja um agente da CIA também, isso está colocado. Queria só ler esse comentário, que é um telenauta nosso que mandou essa pergunta, não sei se você acompanhou isso aí, como é que você avalia a determinação do Cássio Nunes, a Meta, X e Facebook aguardar as mensagens que atacaram Flávio na convenção? Eu nem sabia dessa notícia, mas... Não sabia também. Então como é? A notícia... Não, de que o Cássio Nunes teria mandado preservar todos os ataques ao Flávio Bolsonaro durante a convenção. Eu não cheguei a ver essa informação. Mas quais ataques que houve? Não sei se ele foi atacado, se tem crime contra a honra, coisas desse tipo. Ver, né? E a campanha do Flávio tenha pedido alguma coisa nessa direção. Nesse sentido, ele é bem rápido, né? Agora eu estou preocupado aqui saber qual é a postura do Cássio Nunes em relação ao IA, né? Porque informações que a gente tem de ministros do Supremo é que eles estão se preparando para agir
caso o Cássio Nunes não dê aí uma punição ao Flávio Bolsonaro, né? Porque ele exibiu o vídeo, ele produziu um vídeo que é proibido pela Justiça Eleitoral. E, aliás, ele fez campanha eleitoral antecipada. Né? O pai dele está pedindo para votarem no filho dele. Né? Você acha que é função do STF, se o Cássio Nunes não tomar uma decisão contra o Flávio, o Supremo chamar para si a questão não estamos falando aqui numa prisão, nada disso, mas de uma punição? Pode haver um recurso ao Supremo, sim. O TSE não é a instância superior para julgar questões, em especial questão de natureza constitucional eleitoral, né? Existe o Supremo como instância superior, né? Então, uma inação da Justiça Eleitoral pode gerar o Ministério Público, algum partido, algum interessado, recorrer ao Supremo. O Supremo pode sim agir, desde que de forma legítima, etc. e tal, pode agir para tentar preservar a eleição. Não é o ideal, viu, Florestan? Porque a Justiça Eleitoral ela tem uma função regulatória em que ela poderia suprir tranquilamente essa necessidade, sabe? É uma tristeza. Agora, eu acho que não vai ter que chegar ao Supremo, porque a decisão individual do Cássio Nunes pode ser submetida ao pleno do TSE. E eu tenho certeza que o pleno não vai deixar de agir nesse tipo de situação. E aí seria a multa. Tem que ver, eu não sou eleitoralista, assim, para ser franca, eu não conheço os detalhes da legislação ordinária aí. Acho que tem que ser algum tipo de sanção. E, veja, para mim nem é esse fato importante, é a gente regulando como país o uso da inteligência artificial mesmo, para essa e futuras eleições. Né? Curiosidade, o Miguel Nicoleles postou um vídeo que vazou do Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, e ele faz uma piadinha assim: a gente sabe que a inteligência artificial vai destruir a humanidade, mas pelo menos antes disso a gente vai criar 4 ou 5 empresas que vão valer centenas de bilhões de dólares, né? Então, é assim que eles mas é esse jeito que esses caras pensam mesmo. Não, e o Nicoleles postou exatamente isso, quer dizer, é uma situação realmente distópica. Pedro, muito obrigado. Deepfake verdadeiro, né? É um deepfake verdadeiro. Obrigado. Antes de você sair, Pedro, eu queria saber uma coisinha de você, que é a seguinte: essa questão da nota fiscal do escritório do Flávio Bolsonaro, porque esse escritório do Flávio Bolsonaro foi feito para emitir uma nota para uma empresa que trabalhava para o Banco Master, né? E ele recebeu, ao que se sabe, ele emitiu algumas notas, mas uma delas era de R$500 mil. E esse escritório dele não tinha advogados, ele era o advogado. Tinha uma pessoa que cuidava da parte contábil, né? E o escritório funciona na casa dele. Ele nunca teve escritório de advocacia. Isso aí não deveria ter uma investigação mais profunda, porque ele está sendo poupado o tempo todo nessas investigações do caso Banco Master. Ele tem áudio pedindo dinheiro para o Vorcaro. Ele tem informações no celular do Vorcaro de uma visita dele a São Paulo, depois dele estar em prisão domiciliar, ele e Vorcaro. Já foram realizados no país operações de busca e apreensão na casa de 2 senadores, né? Um deles, o Ciro Nogueira, e o outro, Jacques Wagner, né? Colegas ali do Senado do Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro nada, né? Não apresentou a nota do filme do pai, né? Explicando como é que se deu essa negociação. Esse dinheiro foi para o Texas, ninguém sabe direito os caminhos que ele tomou, né? E até agora a gente não vê uma ação com relação a esse senador. Não é estranho, você que acompanha aí as questões do judiciário? Olha, qualquer um de nós que tivesse algo semelhante aí estaria pelo menos com busca e apreensão, né? Chamado, talvez preso temporariamente para depor. Realmente há uma tolerância. Eu até entendo as razões estratégicas, mas não entendo as razões jurídicas.
uma excessiva tolerância com a família, né? O Eduardo Bolsonaro tomou condutas muito duras antes de ser processado aí, né, em relação ao país, né? Eu até hoje não entendo como ele não foi preso provisoriamente naquela época, sabe? A lei prevê que ataques à economia são um motivo para prisão cautelar. Então, assim, eles recebem muita tolerância, a tolerância que o Bolsonaro está tendo nesse regime prisional, quer dizer, eu não sei se isso é eu até entendo razões estratégicas, tal, mas eu acho que eles aproveitam disso para esticar a corda. Acabou de chegar uma notícia sobre o Eduardo Bolsonaro também, de que ele desistiu de ser suplente na chapa aqui do Senado Federal em São Paulo. Ia levar a nulidade dos votos, né? Ia perder. O André Prado ia perder a sua candidatura. Exatamente. É. Mas, Pedro, obrigado a você. A gente tem que fazer a transição pelo convite. Muito gentil. Brasil. Obrigado, Pedro. Um abraço. Boa noite. Valeu, Pedro. Um abração. Tchau. É isso. Tchau. Tchau. É isso. Então vamos só continuar aqui. Vamos trazer. Agora a gente chama. Agora